Vamos conversar hoje a respeito da mensagem do profeta Isaías, no capítulo 1, do verso 11 a 17. É uma exortação que Deus dá por meio do profeta a respeito da atitude e do comportamento do povo de Israel, que, embora queira cultuar a Deus, não observa a sua lei, não vive de acordo com as suas regras, que estão principalmente expostas lá no livro de Êxodo. Vamos ver o que o profeta Isaías, no capítulo 1, verso 11, ensinou ao povo naquela época em que havia uma idolatria muito forte, em que havia apenas um culto formal, mas que de fato não havia obediência, não havia uma dedicação do povo a Deus, né? No verso 11, capítulo 1 de Isaías, diz assim: De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. O que é aqui? Esse sacrifício que era feito era justamente pela expiação dos pecados, que está lá no livro de Levítico. Então, aquele que transgredisse uma lei de Deus, ele levava o seu animalzinho até o templo e esse era sacrificado como forma de expiação, como forma de arrependimento pelos pecados. Então, Deus está questionando aqui, de que me serve, no verso 11, capítulo 1 de Isaías, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Ou seja, por que vocês estão sacrificando se a atitude, se o comportamento de vocês não muda? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos. Não adianta vir aqui me fazer oferenda, me fazer sacrifício, se vocês estão realmente com atitudes ruins, praticando maldade. Isso aí não vai mudar nada. Então no verso 11 diz assim, estou farto dos holocaustos de carneiro, de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ou seja, aqui havia uma aparente religiosidade, mas apenas aparente. Então eles estavam lá levando oferendas, eles estavam fazendo as reuniões deles lá, fazendo as festas religiosas, mas o comportamento deles era de mal a pior. Nós vamos ver lá no verso 14 mais detalhes sobre isso. No verso 14 assim, as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já não me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Verso 15, pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, aqui ele está sendo bem claro, né? Quando vocês fazem oração para mim, quando vocês clamam a mim, eu não ouço as suas orações. É mesmo que nada, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, ou seja, vocês estão praticando maldade, perversidade, vocês estão com um comportamento reprovável e mesmo assim fazendo reuniões solenes, oferecendo sacrifício, aonde vocês querem chegar? Porque para mim, isso não tem efeito nenhum. É o que Deus está dizendo aqui. Eu não ouço vossas orações. E vocês continuam orando. Para que vocês continuam orando? O problema não está nas orações, o problema está no comportamento de vocês, na maneira como vocês agem. No verso 16 do capítulo 1 de Isaías, diz assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. No verso 17, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito dos órfãos, pleitear a causa das viúvas. Aqui o profeta está sendo bem didático, ele está dizendo exatamente o que Deus espera. Aprender a fazer o bem. O problema não está nas ofertas de vocês, em vocês fazer oração. A questão não é essa de você fazer mais ou menos oração. A questão é o comportamento, as atitudes de vocês. Vocês são maus, vocês não praticam justiça, vocês oprimem o órfão, oprimem as viúvas, fazem maldade e vêm fazer oração para mim.
É o que Deus está questionando aqui. Eu não ouço as orações de vocês. Eu não recebo oração e sacrifício de vocês. Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. No verso 15, capítulo 1 de Isaías. Isaías 1,17 diz assim também: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleitear as causas das viúvas. Em Amós, capítulo 5, 24, Deus novamente dá outro alerta. E ainda que me ofereceis holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Verso 23. Afasta de mim o intérprete das leis cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Verso 24. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. O que Deus está preocupado é as atitudes, é o comportamento. Resumindo, é isso aí. Então não importa o que eles fazem lá de sacrifício que eles oferecem, se faz muita ou pouca oração, a questão aqui não era essa. A questão é que eles estavam cada dia pior, de mal a pior, praticando idolatria, oprimindo o órfão, oprimindo as viúvas, praticando maldade, injustiça de toda forma, criminalidade crescente. E eles estavam ali naquela religiosidade, crendo que simplesmente vai lá e oferece um animalzinho, um sacrifício a Deus, oferece oração e está tudo certo. Então o que Deus está exortando é justamente isso aqui. Não, o que está lá em Êxodo 21. Vamos lá. Não afligirá o forasteiro, nem oprimirás, pois forasteiro fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem o órfão afligireis. É justiça social, humanidade, leis humanitárias. Leis humanitárias. Deus quer que você tenha um comportamento digno, um comportamento de justiça, de honestidade, não apenas rituais religiosos sem sentido como eles estavam praticando aqui, iam lá e ofereciam sacrifício e bastante oração e faziam festas religiosas, nada disso. Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus se importa. Deus nem ouve oração, Ele está dizendo que eu nem ouço essas orações de vocês. O que eu quero é comportamento, vocês têm que ter um comportamento humanitário. Vocês têm que ser pessoas dignas, pessoas honestas, pessoas justas, pessoas corretas e não oprimindo o pobre e a viúva e achando que eu estou me agradando disso ou que eu não enxergo isso que vocês estão fazendo. Então esse é o recado de Deus através do profeta Isaías, do profeta Amós, do Antigo Testamento, e que hoje nós podemos utilizar de parâmetro para avaliar como está a nossa geração atual. Será que a Bíblia hoje ela não é atual? Será que ela não tem os mesmos exemplos do que acontecia 2, 3 mil anos atrás? Vamos pensar sobre isso. Será que o ser humano evoluiu em que sentido? Pessoalmente, como humanidade, como pessoa de caráter. Houve evolução nesses 3 mil anos? Vamos refletir sobre isso. Vamos conversar sobre isso. E que Deus nos esteja iluminando os nossos pensamentos. Vamos continuar orando a Deus, estudando a palavra dele, porque a palavra dele é fonte de vida. É vida eterna, e vamos crer em Cristo, porque Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança de vida eterna. Que Deus abençoe a todos e que possamos cada vez mais aprender através da palavra do Senhor. Tenha um ótimo domingo. Deus abençoe.